A Bíblia é contra o uso de uma dieta saudável? Na sociedade atual, debates sobre dietas saudáveis e estilo de vida se tornaram muito comuns, com uma vasta gama de opiniões sobre o que constitui de fato uma alimentação equilibrada. No entanto, para a comunidade cristã, é essencial recorrer às Escrituras para buscar orientação e sabedoria sobre qualquer aspecto da vida, incluindo a dieta. A Bíblia contém diversas referências sobre a alimentação que podem oferecer insights valiosos sobre como nós devemos tratar o nosso corpo e aquilo que nós consumimos. Mas duas passagens que frequentemente vêm à discussão sobre esse tema são a Carta aos Romanos, no capítulo 14, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, que foram escritas aí por esse tão importante e brilhante escritor que é o apóstolo Paulo. Veja, esses textos eles abordam questões dietéticas, que são específicas, enfrentadas pelas primeiras comunidades cristãs, mas eles também oferecem princípios que podem ser aplicados ainda hoje. Dentro desse contexto, nós vamos explorar a visão bíblica sobre a dieta saudável, examinando as orientações oferecidas por Paulo e como elas se aplicam à nossa vida moderna. Então, começando lá em Romanos 14, o verso 2 e 5, Paulo discute a liberdade cristã em relação à alimentação e à observância de dias especiais como os dias que as pessoas guardavam jejum. Veja, o contexto histórico e cultural ele é fundamental para compreender as suas palavras. Paulo se dirigia para uma comunidade dividida por práticas dietéticas, especificamente o consumo de carnes que poderiam ter sido sacrificadas a ídolos. Esse medo que alguns ali tinham levava as pessoas a adotarem uma dieta estritamente vegetariana para evitar a contaminação espiritual. Só que a abordagem de Paulo não tinha como objetivo condenar essa escolha, mas sim destacar a importância da fé e da consciência individual na decisão sobre o que alguém iria comer ou não. Agora, quando a gente analisa a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 4, ele reitera que não existe um poder inerente nos ídolos que possa contaminar os alimentos. E aí ele está encorajando uma visão mais ampla sobre a liberdade cristã em questões dietéticas. A discussão sobre o vegetarianismo, mencionada em Gênesis 1, 29, revela o plano original de Deus para a alimentação humana, baseado ali, a alimentação que Deus deixou, baseado sempre em frutos, sementes e vegetais. Agora, Paulo, quando ele menciona o débil come legumes, ele não está desqualificando essa escolha, mas ele está contextualizando, reafirmando que o valor de uma dieta sempre precisa respeitar princípios divinos. As restrições alimentares, como as carnes imundas citadas em Levítico 11 e também em Deuteronômio 14, são parte da orientação divina para o bem-estar e a santidade do povo de Deus, destacando sempre a consistência da mensagem bíblica quanto ao cuidado com o corpo. O ensinamento de Paulo sobre o corpo como templo do Espírito Santo, que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, o verso 16, o verso 17, e também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o verso 19 e 20, eleva a discussão alimentar a uma dimensão espiritual e isso é muito importante. A maneira como nós nos alimentamos deve honrar a Deus, glorificando-o através de escolhas saudáveis e conscientes. A alimentação torna-se, assim, um ato de adoração e gratidão, refletindo o nosso compromisso com a preservação do templo que Deus nos concedeu. A interconexão entre corpo, mente e espírito na tradição cristã reforça a importância de uma dieta equilibrada como parte integral da vida espiritual. A ênfase de Paulo na saúde física como um componente integral da adoração e da vida espiritual é ainda mais evidente na sua carta aos Coríntios. Quando ele descreve o corpo como um templo do Espírito Santo, ele está convocando os cristãos a honrarem a Deus através do cuidado com a sua saúde e o seu bem-estar. Isso inclui não apenas evitar explicitamente alimentos proibidos pela Bíblia, como também adotar uma dieta que promova uma saúde física e espiritual. Comer de forma
que glorifique a Deus significa escolher alimentos que nutrem o corpo, mas também a mente, rejeitando o excesso e especialmente a glutonaria. Esse princípio ressalta a conexão inseparável entre o físico e também o espiritual, destacando que o que nós consumimos pode afetar sim a nossa capacidade de servir e adorar a Deus de maneira adequada. Para a gente concluir, quando a gente examina as Escrituras, fica bem claro a ideia de que a Bíblia não é contrária à adoção de uma dieta saudável. Pelo contrário, ela está promovendo um estilo de vida que considera o corpo como sendo um templo sagrado, digno de cuidado e de respeito. A discussão de Paulo na carta aos Romanos e também aos Coríntios revela uma compreensão profunda nas questões dietéticas, enfrentada especialmente pelas primeiras comunidades cristãs. Ele ali oferece princípios que transcendem o contexto histórico deles e que hoje ainda permanecem relevantes para você e para mim. Assim, nós somos chamados, você e eu, a refletir sobre as nossas escolhas alimentares à luz da Bíblia, buscando honrar a Deus, não apenas em espírito, mas também através do cuidado com o nosso corpo. Como que a gente pode aplicar isso de maneira prática? Bom, a gente pode adotar princípios bíblicos na nossa dieta no mundo moderno, para a gente até mesmo entender que isso é importante, mas ao mesmo tempo pode até parecer desafiador. Mas essa é uma poderosa forma de você viver a sua fé hoje. Isso pode envolver escolher alimentos que promovam a saúde, agradecer a Deus pelas refeições e praticar jejuns, de maneira que isso fortaleça o seu espírito, o meu espírito. Se a gente seguir o exemplo de Paulo, nós podemos buscar espaços de adoração ao ar livre e lembrar da importância do sábado como se fosse um dia de descanso e também uma reflexão e uma conexão mais íntima com Deus. Quando a gente faz essas escolhas, não só melhoramos a nossa saúde física, como também nós cultivamos uma relação mais profunda com o Criador, glorificando-o em todos os aspectos da nossa vida. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, comente, curta e compartilhe com as pessoas que você ama.